Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Ricardo Guerra, CEO do Well Hub, a antiga Gympass, a maior plataforma global de atividade física e bem-estar. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele comanda a maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Ricardo Guerra, CEO da Well Hub. Ricardo, obrigado pela presença em nosso estúdio. Vocês representam uma rede aí formada por 40 mil clientes corporativos. Tem mais de 4 milhões e 500 mil membros. Nós estamos em janeiro de 2026. Eu queria que você trouxesse para a nossa audiência aqui do Show Business, como é que foram esses primeiros dias, essa primeira semana de 2026 no Brasil? A galera foi para a academia? Primeiro, Bruno, telespectadores, ótimo estar aqui para falar da melhor coisa, mais importante que a gente precisa em 2026, um bom ano com bom bem-estar. Então, feliz 2026, ótimo bem-estar para todos. Os primeiros dias, semana passada pegou fogo, foi excelente, nós tivemos bastante resultado de novas pessoas começando o ano, não só com promessas, porque as promessas elas vêm, cerca de 90%, mais ou menos 180 milhões de brasileiros fazem todo ano as promessas. Um mês depois, Bruno, só 10% ainda estão seguindo os planos. E o que a gente quer ajudar é justamente quando as pessoas estão fazendo a promessa que ela encare, entre num plano do Well Hub junto com as suas empresas e comece essa jornada e deixe que a gente conduza o ano dela para o bem-estar, para que as promessas não sejam apenas as promessas, seja a entrega de melhoria. E no ano passado nós tivemos aí um bom resultado, nós crescemos 40% mais do que o ano passado. É bastante, a gente está em linha com a nossa meta para nesse primeiro trimestre trazer mais 1 milhão de pessoas novas, 1 milhão de trabalhadores, os familiares que empresas subsidiam, e trazem o Well Hub para que elas tenham a jornada de bem-estar. Deixa eu pegar um número aí, 40% de crescimento, extremamente relevante, né? Não é toda a companhia que cresce em um ano, 40%. Isso é comparado ao dado de 2024? 40% vocês cresceram em que período? O que são esses 40%? É a taxa de aceleração que a gente tem durante o ano. Esse ano a gente está crescendo num ritmo de 40% mais novos usuários do que a gente trouxe nas primeiras semanas de 2025. Significa que mesmo com o crescimento grande que a gente teve ano passado, que foi de 50%, a gente segue num ritmo de aceleração grande. Os desafios das startups é seguir com percentuais grandes de crescimento. Como a gente tem trabalhado forte para mudança cultural, transformação de hábito e as várias empresas do Brasil estão contribuindo, a gente consegue seguir nessa aceleração forte. Ricardo, você é um profissional que está há 10 anos na companhia. 10 anos no Well Hub esse ano. Deixa eu usar a sua experiência e longeva na companhia. Quando você entrou na Well Hub, como é que eram os hábitos, aliás, dos brasileiros? Porque a gente está falando de 10 anos, eu acredito que deve ter tido uma mudança extraordinária em relação aos cuidados mesmo com o corpo e com a mente. Sem dúvida. Se a gente comparar mesmo com essa primeira semana aí de janeiro. Bom, nesses últimos dias, a companhia cresceu esse ano 4 vezes mais usuários do que tinha há 10 anos atrás. Então a gente conseguiu em alguns dias trazer mais pessoas do que a gente tinha acumulado nos primeiros 4 anos da empresa, para ter uma ideia da escala. O que vem mudando ao longo da nossa jornada é que o bem-estar ele vem se tornando cada vez mais fundamental na vida das pessoas, por vários motivos. A vida moderna, ela atrapalhou um pouco o ser humano, a velocidade de informação, redes sociais, novos vícios, a insegurança, algumas das ansiedades que vêm surgindo no mundo moderno, ela está fazendo com que o ser humano tenha a necessidade de buscar o bem-estar.
a consciência de que hábitos saudáveis como exercício, nutrição, dormir bem, impactam não só a sua felicidade, sua qualidade de vida hoje, mas a longevidade também está entrando com uma tendência forte. E no fundo já se sabe, obviamente, que as pessoas que fazem exercício, elas conseguem ser mais saudáveis. Como custos de saúde têm crescido de forma exponencial, a inflação é muito alta, mais pessoas, mais empresas falam sobre como cuidar hoje da saúde. Porque não basta só não ter doença, você tem que não ter a doença, você tem que se sentir bem e ter energia para fazer. E de lá para cá... E a prevenção, de fato. Prevenção, de fato, né? Gerir doença é caro no mundo inteiro, né? Os governos, empresas investem bilhões, trilhões em saúde para gerir doença. O que a gente precisa fazer é inverter essa lógica, investir tempo, foco, priorização nossa para cuidar, para que a gente fique saudável e evite ficar doença. E isso vem mudando bastante. Há 10 anos, quando a gente conversava, poucas empresas abriam suas portas. Só mesmo aquelas bastante inovadoras, as grandes empresas que já trabalhavam bem-estar e já sabiam algumas coisas. Bem-estar traz produtividade, traz redução de absenteísmo, traz redução de custos de saúde e melhora o ambiente da corporação como um todo. E isso já tem empresa que faz isso há mais de 10 anos e a gente vem acompanhando essa evolução ano após ano. Há 10 anos, evidentemente, vocês tinham então um número bem menor de empresas filiadas. Aliás, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência o modelo de negócio de vocês. Como é que funciona o modelo? Como é que vocês ganham dinheiro? Perfeito. Eu acho que o mais importante é entender que a gente é um ecossistema. E ele é um ecossistema que parte de duas fontes que estão contratando o Wellhub. Primeiro, uma empresa. Ela precisa contratar o Wellhub para desenvolver o seu programa de bem-estar, onde a gente, junto a essa empresa, faz uma parceria através de uma metodologia que tem já mais de 10 anos, que tem todo o nosso aplicativo, metodologia de engajamento, de comunidade, de transformação cultural. Essa empresa contrata a gente. O colaborador, ele elige um dos planos que a gente tem disponível para ele. O plano começa em R$ 39,90, vai até mais de R$700, com academias locais, de bairro, low cost, até as academias mais premium do Brasil. E cada colaborador escolhe a depender da sua condição financeira, porque tem que ser bastante democrático, tem que estar presente em todos os bairros e cidades onde essa empresa atua. Então você tem aqui duas fontes que estão contratando os serviços do Wellhub para cultura corporativa de bem-estar, outro, indivíduo feliz, saudável e com bem-estar, e o lado das academias, que é muito importante, o lado das academias e dos nossos aplicativos de bem-estar que servem esse modelo. Dentro disso, a geração de valor é muito importante porque, para as academias, cerca de 70% dos colaboradores ou usuários que a gente vê são novos. Então a academia não precisa ir buscar novas vendas, ela recebe novos usuários, não usuários que já estavam matriculados em outras academias, mas novos usuários para o setor. Por isso que o setor deu um crescimento forte nos últimos anos, porque o Wellhub consegue agregar para essas academias novos usuários. Taxa de mortalidade do nosso parceiro academia, que em 90% dos casos são academias de bairros locais, é 10 vezes menor do que academias que não estão com o Wellhub. Então eu tenho um modelo que gera resultado e negócio para as academias. Quer dizer, em tempos recentes, em anos recentes, lançar uma academia é um ótimo negócio? É um ótimo negócio e vem crescendo bastante. Hoje a gente tem várias redes crescendo, redes low cost, redes premiums, redes de estúdios, cada vez mais oferecendo ao usuário coisas diferentes, modalidades diferentes, acessos diferentes para ter essa nova e seguir essa tendência do bem-estar. E é importante, Bruno, só para finalizar, para a academia tá claro o valor. O que impulsiona tanto o nosso negócio é que os nossos clientes corporativos, eles investem uma parte do investimento e eles têm retornos financeiros. Então, enquanto a empresa e o colaborador acessam o Wellhub, eles têm de volta benefícios muito claros para a empresa, retornos em produtividade, performance, saúde. Então, o que ela investe, de fato, volta para ela. E para o colaborador, com um plano, ele tem acesso ilimitado. Esse plano já tem entre 30% e 60% de desconto e ele pode usar múltiplas plataformas. Hoje, mais de 70% dos nossos usuários usa mais de uma das nossas
ferramentas. Significa que ele, além de ir para uma academia, ele usa outras coisas. 50% usam 3 atividades diferentes, complementando a jornada de bem-estar. Ou seja, não usa só academia, ele pode fazer uma terapia, ele pode fazer outras opções que vocês colocam. Meditação, nutrição, ele tem programa... Há 10 anos não tinha isso, né? Há 10 anos não, a gente ainda chamava de Gympass. Tá. Isso eu queria mostrar, porque é o seguinte, a gente está falando da Well Hub, mas a Gympass, que é o antigo nome da Well Hub, ela era uma marca muito conhecida, né? Por que vocês mudaram de nome? Eu acho que a gente mudou o que a gente é e o que a gente engloba antes de mudar o nome. Quando a gente começou a adicionar toda essa plataforma holística de bem-estar, e é importante, parece que a gente tem muita coisa, são 70 aplicativos diferentes das várias vertentes que eu já expliquei, mas uma grande maioria dos nossos clientes utiliza 100% dessas plataformas diferentes, porque cada colaborador tem a sua própria jornada e é importante ele identificar cada uma. E o nome de Gympass, apesar de no Brasil ser muito forte, ele era relativamente limitante, principalmente fora do Brasil. Culturas literais nas quais a gente tem crescido bastante, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, as pessoas são muito literais. Quando um profissional de RH, um dono de uma empresa buscava, quero resolver um problema de bem-estar da minha equipe, não aparecia para ela lá na pesquisa, passe de academia. Aí ele pulava para uma empresa de bem-estar. Quando a gente colocou a complexidade e toda a sofisticação de resolver para o RH, para a pequena empresa, empresário, grande empresa, tudo numa plataforma só, o nome Well Hub pareceu mais adequado para a gente. Ou seja, tem tudo a ver com a decisão da companhia de vocês internacionalizar os negócios. Isso, na verdade, é uma dúvida que eu tenho, Ricardo. Porque como é que uma empresa brasileira, fundada por um brasileiro, virou essa companhia global? Olha, a gente... São quantos países? São 18 países que hoje a gente tem a plataforma operando. O CEO Global, inclusive, está em Nova York. Ele fica... Global, sim. Ele fica... Mas a sede não é em Nova York. Hoje a gente é uma empresa híbrida, então a gente tem líderes na organização pelo mundo inteiro. A gente não está 100% do tempo nos escritórios, mas basicamente hoje o nosso CEO está em Nova York porque é o maior mercado que a gente opera, é o mercado que tem crescido mais, com maior potencial. Já passou o Brasil, então? Não passou o Brasil ainda. O Brasil ainda é muito grande. A gente começou antes aqui e a gente ainda cresce a taxas muito grandes aqui. Todo ano a gente faz um planejamento para o resto do mundo ter uma participação um pouco maior e o Brasil cria uma complicação para o resto do mundo, porque a gente cresce muito. Uma complicação boa, para você é ótimo, né? Maravilhosa. Mas o nosso CEO está lá, é o CEO original de Alfenas, o César teve essa visão de criar esse negócio, acertou no modelo de transformação cultural, que é o que a sociedade precisa, é uma transformação cultural dentro das empresas. O que impulsionou o negócio para fora? Os nossos clientes. A Unilever, que era o nosso cliente aqui, tem operações em outros países. PwC e uma série de clientes internacionais foram os primeiros clientes. Falaram, eu quero ter o Well Hub em vários países. E aí a gente começou a pensar México, depois veio Europa, depois veio Estados Unidos e hoje a gente é a maior plataforma global que opera em mais países e tem uma série de clientes globais. E interessante, apesar de nós estarmos presentes em apenas 18 países fisicamente, tem cliente que já contratou a nossa plataforma global digital. Então tem cliente que eu atendo em 30, 40 clientes. Essa plataforma global tem 10 soluções digitais e a integração da rede do cliente é interessante porque a gente tem desafios no aplicativo. Então a empresa faz desafios em 20, 30, 40 países de passos e para estimular os colaboradores a competir entre os países. E eles querem uma solução simples que faça o que é necessário para todos os colaboradores em todos os países. Então é bem interessante. Isso é brasileiro, é tecnologia nossa, nosso time está exportando. O Brasil ainda é a maior taxa de engajamento. Então os RHs aqui do Brasil têm que ter muito orgulho, porque eles sabem comunicar, eles sabem fazer do Well Hub uma estrutura que funciona como nenhum outro país. Engajamento, você diz, de participação efetiva dos funcionários de uma empresa para ir até... Então, na verdade, se comparar com outros países,
o Brasil é o mais engajado aí para ir para academia e utilizar outro tipo de serviço. Sem dúvida. As empresas brasileiras hoje têm o melhor programa de bem-estar do mundo, comparado ao resto do mundo. Você está falando das companhias, mas eu imagino que também tem uma consciência dos funcionários, dos brasileiros, em relação a manter uma atividade física, mental, regularmente. Você percebe isso? Bruno, não é necessariamente verdade. O Brasil ainda tem como população só 5% das pessoas matriculadas em academias. 5%? Esse número na Europa e nos Estados Unidos chega próximo a 20%, que ainda é baixo. Os nossos clientes no Brasil têm quase 40%. É uma taxa muito superior, é 8 vezes maior que a média do Brasil. Ainda a cultura do esporte, a cultura do bem-estar, ela é um pouquinho mais atrasada no Brasil do que em outros países, mas é no Brasil que a maior transformação está acontecendo e é no Brasil que a gente tem aprendido a exportar da metodologia para os outros países. Você elencou em respostas anteriores as várias razões aí dessa preocupação global e brasileira, evidentemente, em relação aos cuidados. Fazer uma academia, fazer uma terapia, né? Você falou do uso excessivo de redes sociais, concordo 100%, preocupação com segurança, entre outros motivos. O Ricardo, ele passou por várias unidades no mundo e ele rodou o Brasil, inclusive antes de ir para o mundo. E eu gostaria que você falasse como é que anda a saúde e, sobretudo, a saúde mental dos brasileiros, mas não só do brasileiro que vive em São Paulo, que vive no Rio de Janeiro, nas capitais, mas o brasileiro que está nos rincões aí, porque eu sei que você você trabalhou em várias unidades brasileiras. Como anda? Ainda é uma estatística que piora ano após ano, então é algo que a gente tem que encarar muito sério. Em 2024 foram mais de 400 mil afastamentos, 400 mil afastamentos ligados à saúde mental, burnout, depressão, ansiedade, e sem dúvida o Brasil, quando a gente pensa, e sim, eu morei, por exemplo, em cidades como Madrid, as cidades precisam ser planejadas para o bem-estar. Nós estamos falando de calçadas que não só eu e você podemos andar com tranquilidade, mas uma pessoa com dificuldade de locomoção ou uma pessoa com algum problema específico que precisa de uma calçada reta, que tem o desnível para se acessar a rua e atravessar. Isso tudo impacta o bem-estar das pessoas. Parques verdes, o tempo que a gente desloca entre um ponto A e um ponto B, tudo isso impacta na saúde mental. E isso não é um desafio apenas da cidade de São Paulo, isso é um desafio que está espalhado por hoje, grande maioria das cidades do Brasil, com certeza todas as capitais. Inclusive, existem capitais onde a insegurança e o trânsito é pior que São Paulo. A gente está falando de um problema social, de novo, as telas, as redes sociais, o tempo gasto com atividades e hábitos que já se sabe que leva à ansiedade, à depressão, não só na população adulta, também na população jovem, a insegurança, ou seja, tudo isso é um desafio. E Bruno, o mais legal de ver, e eu acho que às vezes a gente valoriza pouco, o papel das empresas, o papel dos empregadores, tanto no mundo público quanto no privado, o papel dos RHs, dos profissionais que cuidam de bem-estar em cada uma das empresas é fundamental. Porque hoje são as pessoas que mais estão alterando na sociedade positivamente, né, para que as pessoas vivam melhor. E o bem-estar, ele muitas vezes extrapola a organização, porque você vai ajudar o profissional a ter uma vida mais equilibrada. Esse profissional vai levar os ensinamentos, tudo que a empresa fala o ano inteiro sobre bem-estar para a família, para a mãe, para o pai e assim por diante. O nosso plano familiar, inclusive, inclui o pai e a mãe, e a gente tem muitos colaboradores que o plano de dependente deles, eles usam para o pai e para a mãe, que tem às vezes 50, 60, 70 anos, nunca fez atividade física e passou a fazer, porque o filho trabalha numa empresa que oferece o Well Hub e ele colocou o pai e a mãe como dependentes do programa. É muito interessante. Isso é regular? Porque isso é... E você sabe que tem uma resistência também, né, de muitas pessoas. Eu não sei se é uma resistência também de pessoas mais velhas. Tem resistência?
Tem uma resistência, mas mais que uma resistência... Talvez porque culturalmente, né, décadas atrás não era regular. Não. Essa realidade que nós estamos falando aqui no programa. Mas todas as gerações estão mais ativas do que estavam há 10 anos atrás. Todas as idades. A longevidade passa pelo cuidado que você tem em construir e acumular músculo ao longo da vida, pelo quanto você consegue ter aspecto cardiovascular, nutrição e dormir bem. E o que é a longevidade mais importante? Tem um dado que é bem complicado. Alguns países com maior longevidade do mundo, eles têm cerca de média de 3 anos de tempo de dependência no final da vida. É o tempo que você depende de outras pessoas no final da sua vida. O Brasil, ele tem esse dado acima de 10 anos. Na média, um brasileiro passa mais de 10 anos dependente de outras pessoas. Então não é só o quanto a gente vive, é o como a gente vive. Exato. Agora você trouxe um dado aí alarmante. 400 mil afastamentos no ano passado de pessoas, de profissionais, trabalhadores afastados por algum tipo de problema mental, que eu posso chamar assim, né? De saúde mental, né? Depressão, ansiedade. E eu chamo a atenção para esse dado aí que o Ricardo traz para a gente, porque saúde mental foi um dos assuntos mais quentes aqui do programa do Show Business. Uma variedade de executivos, CEOs que controlam empresas de 10 mil funcionários até 100 mil funcionários, relatando uma preocupação em relação à saúde mental. Eu acho que eu já até falei fora do ar aqui para você. A primeira vez foi a presidente do maior banco digital da América Latina. Eu fiz uma pergunta genérica para ela: qual que é o seu maior desafio no banco? E ela falou assim: é a saúde mental. E o meu banco tem 6 mil profissionais, a maior parte deles são jovens, e eu sinto esse problema em relação a eles. Enfim, a saúde mental. Aliás, dá para medir um profissional que pode apresentar um problema de saúde mental? É um desafio, é super importante e tem uma lei que está saindo no Brasil agora, uma regulamentação que uma das coisas as empresas têm que pesquisar melhor, fazer uma pesquisa mais profunda, né, a chamada NR1, ela passa a vigorar agora em maio, onde a empresa tem a obrigação de fazer o levantamento dos riscos psicossociais, além de outros riscos ligados ao ambiente de trabalho. E isso é feito um trabalho, obviamente, não individual, coletivo. E a partir desse processo, a empresa tem que criar um plano, e precisa ser um plano real, e isso todas as empresas, independente do tamanho, de como ela vai atacar os riscos psicossociais levantados. O que está dentro disso? Burnout, saúde mental, casos, né, de assédios, e para garantir que a empresa tenha um papel proativo em reduzir isso. Além disso, é super importante o papel, obviamente, o RH, ele ganha peso nas empresas nos últimos anos. Recentemente vi uma pesquisa, inclusive, de um site reconhecido americano, como profissional e a área de RH ganhou peso na cadeira do CHRO, né, do Chief HR Office, no valor pago na média dos profissionais de RH, isso pesquisa nos Estados Unidos, e vem crescendo cada vez mais. No mundo onde IA vai fazer um papel dominante, parece que é paradoxal, mas o colaborador se torna ainda mais relevante, porque ele tem mais capacidade de entregar com ferramentas melhores. Então, ele precisa ser cuidado ainda melhor. Voltando para o Brasil, então as áreas de recursos humanos têm essa capacidade de estar próximo aos colaboradores, mas para mim, aqui tem muitos líderes assistindo, o papel de identificar mais próximo, principalmente do indivíduo, é nas reuniões diárias que você tem com as suas equipes. Você precisa perguntar para o indivíduo: você está bem? Como está a sua família? Você está falando o básico, que é essencial, né, Ricardo? Se faz muito pouco. Que é o contato ali diário. Contato diário. Tá. E tem, obviamente, tem plataformas, o Well Hub tem uma plataforma que dá acesso para os colaboradores fazerem pesquisas sobre qualidade de vida, sobre burnout, e aí dentro disso ele pode acessar terapeutas para lidar com esse estresse e com essa carga adicional que a sociedade tem pressionado os seres humanos. Você sabe mais ou menos qual é a maior demanda
das pessoas que procuram terapia online na sua plataforma? Olha, não é uma demanda específica, mas sem dúvida é o como organizar a vida, né? Assim, a quantidade da demanda que eu tenho no trabalho, a demanda de ser marido e esposa, a demanda de ser pai, a demanda das pessoas que cuidam dos pais, né? A demanda de pessoas que são pressionadas para exercer com perfeição e colocar na rede social cada papel que a pessoa tem. Então, esse equilíbrio é hoje um dos grandes problemas. Uma das coisas que a gente já entende, vem discutindo, Bruno, é talvez mais importante, a geração de estresse, ou seja, o acúmulo de estresse, ele não vai diminuir. Não é combater no estresse. O problema não está nisso, porque ele vai acontecer, mas são as pausas. São os mecanismos para você voltar a um estado natural. E é fundamental que você tenha essas pausas. O mundo, a gente está nessa hiperconectividade, papel do trabalho, papel do marido, papel do pai, papel do amigo, papel do... Assim, a gente não pode continuar a sequência. Cada um tem que encaixar na sua rotina as pausas. Isso a empresa pode ajudar bastante. Então, qual que é a pausa do Guerra? Hoje de manhã eu fui na academia, eu fiquei 2 horas. É fundamental para mim. Isso é uma pausa pequena. Final de semana eu preciso descansar, não posso ficar ligado, né? Posso ficar mandando e-mail, participando de chat. Então, final de semana eu tenho que ficar com a minha família, meus filhos, as férias, né? Então, essas pausas são importantes. E de novo, a empresa precisa ajudar a priorizar e escolher e ouvir os colaboradores para junto adotar uma rotina que funciona para o indivíduo, para o grupo e para a empresa. Você falou uma palavra extremamente usada nas redes, né? Que é o engajamento. E você pode falar com autoridade porque antes de você ter virado CEO da companhia, você cuidava da área de engajamento global da Well Hub. Quero que você revele aí como engaja as pessoas para mudarem hábitos. Perfeito. De fato. O indivíduo perdeu. Talvez eu vou começar por esse ponto. Na sociedade o indivíduo perde, porque é muita informação que vai contra ele. São os streams, as séries contínuas. De novo, a gente já falou de alguns outros desafios, redes sociais, agora novos produtos que viciam, sejam apostas, né, problemas químicos, ou seja, o indivíduo ele está pressionado. A empresa tem um poder muito grande de transformação porque ela tem uma microcultura, é uma microsociedade. O que ajuda o indivíduo em cada empresa a mudar é quando essa microcultura se transforma. Então, quando o RH chama o Well Hub, a gente não vai lá para oferecer uma plataforma tecnológica que tem uma série de ferramentas. Então, vamos lá para falar como a gente muda a cultura da sua empresa. E ela começa, obviamente, de cima para baixo. Então, quanto mais a liderança está envolvida nas comunicações, quanto mais cada líder entende o seu papel de bem-estar, maior a taxa de engajamento as empresas têm. E o RH brasileiro é muito bom. A área de comunicação interna do RH brasileiro é bom. A área de bem-estar do Brasil é bom. Eu diria que é melhor até do que lá fora. Lá fora eu acho que as pessoas confiam mais no sistema, talvez, ou até no autocontrole do cidadão ou do colaborador. Acho que aqui o nosso RH ele acolhe mais. Eu acho que o sentimento de trazer o trabalhador para dentro é um pouco maior. A partir disso, a gente arranca com cada empresa de um jeito. Pensa que não é a mesma resposta para toda empresa. Eu tenho mineradora, tenho petrolífera, eu tenho fazenda, eu tenho varejo de alimentação, varejo de roupa, eu tenho banco, eu tenho financeira. A gente tem 100% dos setores da economia. Produção de calçado no interior do Ceará, tem uma fábrica lá. Produção de frango, de ovo, de tudo. O Well Hub tem todas as empresas de vários tamanhos. Uma empresa de 100 mil colaboradores é mais difícil. Mas a gente tem um cliente de 100 mil colaboradores que tem 52 mil pessoas usando o Well Hub e 22 mil pessoas usando a nossa plataforma de terapia. E o que a gente faz com eles? Comunicação, cultura, trabalho. E óbvio que tudo que a gente constrói de tecnologia é para estimular isso, porque existem 2 formas de medir engajamento. Então eu falei aqui da média das empresas do Well Hub, 40%. Eu tenho um cliente com 80%, 70% de pessoas usando. Esse é o número 1.
O que a gente faz por trás, e é isso a plataforma tecnológica ajuda, é que cada usuário tem que ir cada vez mais. O El-Hub briga para que a frequência dele aumente. O cliente começou há 2 anos com o El-Hub, a média de ida por usuário era 7, 8, 9. Hoje esse mesmo cliente está em 12. Então esse é o primeiro indicador. Segundo indicador, mais de uma modalidade de bem-estar. Então a gente tem uma tecnologia lá por trás que faz ele tá indo na academia, tá fazendo pilates, agora tenta nutrição, tenta mindfulness, tenta meditação. Segundo nível. Terceiro nível, começou no ano passado e está bem forte. Desafios. Então a gente tem desafios que colocam as pessoas para competir. Desafios acontecem dentro das organizações e agora a gente lançou os desafios abertos. Nesse momento, Bruno, tem 300 mil pessoas no nosso desafio da temporada de bem-estar de janeiro, no mesmo desafio de passos junto, globalmente. Isso gera engajamento. Isso gera engajamento, que é essa palavra que eu falei. Medalhas, né? Então, quem malhou, fez um check-in no último dia do ano, no primeiro dia do ano, né? Quem já fez vários check-ins, tem lá dos 50 check-ins, 100 check-ins, 1000 check-ins. Então, tudo isso vai gerando. E a gente está trabalhando muito a comunidade e para que cada vez mais, de novo, o bem-estar, ele tem que ser o primeiro grande bloco de hábitos de uma empresa, de uma família e de qualquer grupo social. Esse tem que ser o objetivo da nossa comunidade, para que as pessoas, de novo, sejam mais felizes, mais saudáveis e vivam melhor. Você falou na palavra check-in e vocês acabaram de bater um número superlativo, né? 1 bilhão de check-ins. Para começo de conversa, o que significa esse 1 bilhão de check-ins? É um número especial, são 1 bilhão de momentos que pessoas ao redor do mundo, trabalhadores, colaboradores, seus familiares, decidiram e tomaram uma decisão de fazer um hábito positivo, né? Para viver e ter a longevidade melhor. Então é muito importante esse número. O mais interessante é que há 2 anos a gente tinha 100 milhões. Há 2 anos? Há 2 anos. Uau! A gente tinha 100 milhões e a gente colocou... Esse check-in está desde o começo da companhia? Desde o começo da companhia. Caramba! E provavelmente... A companhia foi fundada em? Esse é o 14º ano. 14º ano. A gente esse ano deve passar de $500 milhão. Tá. Então assim, a gente vem cada vez mais escalando o crescimento de check-in. A gente quer... De novo, todo mundo tem que falar, hoje eu vou fazer meu check-in de manhã, no almoço, à noite e assim por diante. Muito bem, é o tal do check-in. Deixa eu trazer uma informação relevante sobre a sua companhia, nosso espectador, porque a última rodada privada de capitalização da sua companhia foi feita em 2023, né? Quando vocês levantaram 85 milhões de dólares, foi por um fundo sueco. E nesse período, em 2023, vocês foram avaliados em 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Esse o valor da companhia. Vocês pensam em abrir capital? Acho que o mais importante é seguir crescendo a nossa missão, atingindo mais empresas, atingindo mais pessoas e, sem dúvida, levando bem-estar para todo mundo, né? A gente quer que toda empresa, de novo, seja uma empresa de bem-estar. Toda empresa tem que ter isso no seu DNA e a gente quer fazer parte dessa transformação. A gente, de lá para cá, da última dessa rodada para cá, a gente mais que dobrou de tamanho. A gente segue crescendo a taxas fortes, fora do Brasil ainda maior, perto de 100% ano após ano. A gente, ano passado, fez uma aquisição do maior player na Europa, chegando a 18 países. E a gente está muito bem nos moldes que a gente está. Capitalizado. O objetivo não é o IPO, assim, não tem em nenhuma esfera algo que a gente fique, obviamente, vamos fazer isso para o IPO. O IPO, se acontecer, quando acontecer, tem que ser natural para, principalmente, aumentar a capacidade da companhia de atingir mais pessoas, mais empresas, mais países e seguir crescendo a nossa missão. E também não tem um foco de lugar para abrir o capital nos Estados Unidos, no Brasil?
Hoje Seria não. no Brasil? Não, hoje a gente ainda não definiu, ainda tem algumas definições a serem feitas. Muito bem, nós estamos conversando nesta edição do Show Business com Ricardo Guerra, CEO da Wellhub. O Show Business vai fazer uma breve pausa e volta em instantes. E nós voltamos com o Show Business nessa edição com Ricardo Guerra, CEO da Wellhub, a antiga Gympass. Como a gente falou, vocês estão no bloco anterior, vocês estão em 18 países e você, Ricardo, que está há 10 anos na companhia, passou por várias regiões do Brasil, por várias cidades e também por vários países. Antes de você assumir o cargo de CEO da operação brasileira, você estava em Madrid. Como é que é a relação dos europeus, dos americanos? Ih, ele já está rindo, então vem resposta boa aí. Como é que é a relação dos europeus, dos americanos e do brasileiro quando o assunto é academia e também outras opções, como as terapias online? Olha, Por que você riu? Porque as pessoas já pensam nas coisas que a gente são diferentes. E eu acho que a gente é muito mais parecido do que a gente imagina. É mesmo? Acho que talvez até o Brasil imagina que a gente tem problemas únicos, que somos os grandes desafios, mas o problema de saúde mental ele tem aqui, ele tem em Buenos Aires, ele tem na Espanha, ele tem nos Estados Unidos, mas são talvez diferentes em alguns conceitos, mas a modernidade globalizada pegou um pouco todo mundo. Ele pega as pessoas e sociedades diferentes. Então, obviamente na Europa, onde você tem uma seguridade social maior, você obviamente tem menos pressão social. Qualquer profissional na Espanha vai ter uma saúde pública de muita qualidade, no nível da nossa aqui privada. Qualquer profissional na Espanha, o filho vai ter uma escola que em sua grande maioria é bilíngue e pública. Então isso alivia do profissional várias coisas. Vai ter uma aposentadoria, né? Obviamente depois de cumprir. Então, né? Assim, o profissional ele tem menos pressão. Então nisso ele consegue decidir melhor sobre sua carreira, sua vida e investir mais em qualidade com mais tranquilidade do que com o brasileiro. Mas as necessidades, as dúvidas, os anseios, a necessidade de se provar, a necessidade de conquistar, vou comprar uma casa, é muito similar. Quando você muda para os Estados Unidos, apesar de ser um país muito rico, muda a configuração, porque a saúde é pior do que no Brasil. As pessoas acham que os Estados Unidos é melhor, a saúde lá dos Estados Unidos é pior, escola, melhor. Mas é um país que cada vez está mais caro, mais desigual, então a população é pressionada muito forte, tem um consumismo muito forte. Então lá você tem um problema grande, né, também de ansiedade, de depressão. Você tem a desigualdade social, ela cria uma desigualdade na saúde e no bem-estar também, né? Quanto maior seu poder aquisitivo, você tem acesso a mais conhecimento e a capacidade de viver uma vida com mais qualidade de vida. E as populações menos favorecidas lá têm um desafio muito grande com peso. O peso talvez a obesidade seja o mais característico quando a gente pensa na população brasileira. Mas, de novo, o desafio social é relativamente mesmo. Eu quero trabalhar num lugar bom, numa empresa que investe em bem-estar, e esse é um indicador que cresce em todos os países. Já 90% dos colaboradores de quase todos os países acreditam que a empresa tem a responsabilidade. Isso em todas as faixas etárias ou é o mais jovem que busca? A mais jovem um pouco mais. Imagino. Mas as mais altas também já estão buscando isso. Acredita que o empregador tem que oferecer bem-estar, é responsável por cuidar e oferecer bem-estar. É universal, inclusive. A gente fez pesquisa com o CEO e com o CHRO. É universal o fato de que investir em bem-estar tem retorno para a companhia. Isso já acontece em todos os países que a gente oferece. Dá para medir isso, Ricardo? Dá para medir. Por exemplo, a produtividade. A gente falou, né, no primeiro bloco sobre a questão da produtividade. A empresa que investe no bem-estar dos seus colaboradores, ela é, no fim do dia, mais produtiva. Dá para medir? Sim.
A mensuração, ela acontece... Além daquele número alarmante que você trouxe, né? Que eu estou espantado até agora, 400 mil afastamentos no ano de 2025 por problemas de saúde mental de colaboradores. Você tem o absenteísmo, que é a quantidade de faltas, um dos impactos disso é o afastamento. Tá. Você tem o presenteísmo, que é a capacidade daquele colaborador estar no escritório, estar na fábrica e produzir. E, obviamente, colaboradores que têm um bem-estar melhor, eles performam melhor. Tem um indicador muito interessante que compara empresas que investem em bem-estar e a valorização dela ao longo dos anos comparado com empresas listadas no S&P americano, né, na Bolsa Americana. E as empresas que mais investem em bem-estar, ano após ano, a valorização da empresa financeiramente é maior do que as que não investem. E isso é um dado financeiro olhado pela Bolsa de Valor americana. Você tem dados ligados à saúde, que a gente já conversou também, que a pessoa que faz atividade física, tem estudos que a gente já fez em alguns clientes que chegam a ter 35% menor gasto de saúde do que a que não faz atividade física. Isso é um número bem grande quando você pega o custo de saúde aumentando. E os próprios, de novo, o próprio CEO e o próprio diretor de RH, 88% dos CEOs que a gente pesquisou afirmam que investir em bem-estar dá retorno positivo. No diretor de RH é 92% esse índice. E é por isso que, de novo, a nossa taxa de retenção de clientes chega perto de 100%. Porque depois que começa um projeto de bem-estar, ele só cresce, ano após ano cresce, aumenta a frequência, aumenta o número de utilizações, todo mundo migra para esse estado aí de bem-estar. Deixa eu chamar a atenção para a carreira do Ricardo Guerra, porque o Ricardo é jovem, tem 41 anos, né? Tem 10 anos, você assumiu em 2025 a liderança da Well Hub no Brasil, está há 10 anos, mas antes você foi chefe de marketing do Girafas, você também teve uma passagem pela Kimberly-Clark. Como é que é trabalhar em setores tão distintos, Ricardo? Olha, eu acho que no fundo a gente tem que ter uma intenção de melhorar as pessoas ao nosso redor. Começa pelos nossos companheiros, os nossos colaboradores, em qualquer setor. Isso é uma ferramenta super positiva. Como que eu sou melhor como profissional, como eu impacto melhor as pessoas ao meu redor, como o meu produto e a minha missão, ela impacta a sociedade. Eu acho que a gente tem que achar valor em tudo que a gente faz, seja em higiene pessoal, seja em oferecer um prato de arroz e feijão para uma criança, que é o caso do Girafas, e aqui no Well Hub em transformar as empresas com bem-estar. E eu sempre pensei que que o negócio era esse, pessoas, sejam os nossos colaboradores, os nossos investidores ou as pessoas que a gente serve no final, os nossos parceiros. Então, minha carreira foi focada nisso. Eu gosto de estar com as pessoas, né? Eu assumi o Well Hub Brasil e eu pensava, né, desde o primeiro dia que eu conversei com um time aqui, eu já conhecia uma boa parte, falei, pessoal, tem 3 grandes desafios, esses 3 desafios não vão mudar nunca, que é como a gente entrega e foca e prioriza as coisas importantes para a nossa missão, que é uma missão maravilhosa de levar bem-estar, felicidade, saúde para as pessoas e empresas. Tem que entender como a nossa cultura se fortalece, porque é nela que a gente tem os pilares para alavancar a nossa missão, e quem roda isso são os talentos da companhia, são as pessoas. Essas são as 3 coisas que eu falei no primeiro dia quando eu cheguei aqui, falei no final do ano, já falei no início desse ano. O desafio não vai mudar nunca. A gente vai trabalhar esses 3 pilares e, obviamente, as coisas vão se acertando e vão surgindo desafios dentro deles. Qual é a sua formação? Eu sou formado em administração. Em administração de empresas. Como eu falei, jovem, né? 41 anos. Eu recebi poucos CEOs aqui no programa com tão pouca idade, é verdade. A gente já recebeu gente com 41. 40 eu não lembro. Pra você... Eu fiz 41 em dezembro. Serve? Quase 40? serve. Quase. E quase a gente gravou em dezembro. Se gravasse há um mês e meio... Exatamente. Você ia bater um recorde aqui na história do show business. O que foi determinante na sua avaliação para você ter chegado a esse posto de CEO numa companhia tão relevante, tão representativa, líder de mercado, com tão pouca idade?
Olha, eu amo o que eu faço, eu adoro trabalhar, eu amo as pessoas, de verdade, genuinamente quero ajudar cada profissional que está com a gente a ser melhor, a entregar, a ter orgulho do que faz, a ter orgulho de integrar uma equipe. De novo, tudo que eu fiz no El-Hub, eu fiz pensando que cada pessoa que a gente agrega à nossa plataforma é um potencial ataque do coração que a gente evitou, é uma potencial família que o pai vai viver 10, 15 anos a mais, é um potencial colaborador que estava mal-humorado no escritório, infernizando a vida de todo mundo e de repente foi para academia, foi no Pilates, foi fazer meditação e agora está sorrindo no escritório. Então e isso, eu estou falando, tem várias histórias dessas, Bruno. Perdi 20, 30 quilos, minha vida mudou, eu consigo me olhar no espelho, meu casamento melhorou, eu sou o melhor pai e mãe para os meus filhos, eu deixei de tomar 4, 5 remédios para fazer academia, correr, andar de bicicleta, natação. Tem tanta história maravilhosa e desde o primeiro dia no El-Hub, para mim, que assim, sempre foi quase um trabalho social, e realmente e dentro do El-Hub é a mesma coisa. Eu vou voltar para, eu falei aqui de novo da missão, o que me fortaleceu dentro da empresa. Eu acredito na cultura que a gente tem, eu acredito nos nossos líderes, a gente evoluiu muito a nossa cultura, mas eu vivo por elas, eu repito elas com frequência. E talento, não é só o talento que você atrai, é o talento que você desenvolve, as pessoas que você mudou para sempre a carreira dessas pessoas, né? Assim, eu tenho, assim, quando eu paro para pensar, eu penso mais ao longo da minha carreira profissionais que eu ajudei a se desenvolverem, a serem melhores colaboradores, às vezes a serem melhor dentro de casa, do que qualquer outro projeto. Se você me perguntar quais são os grandes marcos da sua carreira, eu fico pensando nas pessoas que estiveram ao meu lado e conseguiram fazer o que elas querem fazer. Não é o que eu quero fazer ou o que a empresa quer fazer. A gente não ajuda ninguém a fazer o que os outros querem fazer. A gente ajuda elas a serem o que elas querem. E as pessoas querem ser bons profissionais, entregar resultado, ver valor no que elas fazem, ver valor na construção de curto, médio e longo prazo das carreiras delas e das empresas que elas fazem parte. Se você não conecta esses pontos, assim, parece perda de tempo, né? Quantas pessoas ficaram 2, 3 anos numa companhia e sentem que perderam tempo? A gente perdeu colaboradores, talentos, amigos ao longo dessa jornada. E eu fico pensando, quando eu converso com eles, quando você entrou aqui, você saiu, a jornada foi boa, foi positiva, que bom, vai lá, veja agora qual é o seu próximo passo e vai ser feliz também. Quando a gente fala do seu negócio, da sua companhia, a gente está falando de uma plataforma, né? Quando eu apresentei você, a gente está falando, é uma plataforma. E por trás dessa plataforma tem muita tecnologia, como você já bem destacou. E a inteligência artificial? Como é que ela chegou? Como é que ela está inserida nesse ecossistema inteiro global? Tem a inteligência artificial, ferramenta que está por trás dos nossos processos, da nossa gestão, como cada profissional tem usado para acelerar as suas entregas, fazer um texto, fazer um slide, ter ideias, dialogar. Por exemplo, nesse momento eu estou fazendo as avaliações de performance. Eu converso com a IA e falo várias coisas que eu anotei ao longo do ano das pessoas para depois ter uma formatação mais fácil. Estou economizando tempo e produzindo o melhor conteúdo fácil do meu colaborador entender. Então a IA, produtividade, que está ajudando muitos nossos programadores a codar, enfim, a acelerar. Essa é a parte que eu acho que toda empresa tem acesso. No mundo nosso, a gente tem trabalhado bastante para facilitar as pessoas a identificar o que elas precisam para ter uma jornada de bem-estar que faça sentido para elas. Então, nesse momento, a gente já tinha lançado um AI Coach para ajudar as pessoas a encontrar parceiros, a encontrar atividades. Agora a gente começa a testar um AI Coach para qual a sua rotina, qual é o seu treino, o que você precisa, o que é importante para a sua jornada de bem-estar, qual aplicativo de nutrição usar, de sono. Você tem algum desafio, por exemplo, com tabagismo? Tem aqui o aplicativo de redução de tabagismo. O acompanhamento, né, via IA desse
colaborador, desse usuário, para que ele tenha não só uma plataforma para ajudar ele a encontrar tudo, mas para permanecer. Discutir metas, discutir rotinas, metodologias para você seguir. Voltando na pergunta do início do ano, 90% dos brasileiros, 180 milhões, fizeram promessa para ter um 2026 melhor. A gente quer que a nossa IA ajude elas a manterem ao longo do ano essas promessas. Agora, você que passou por tantas cidades no Brasil, a gente falou ao longo do programa os benefícios, né, certeiros de você manter uma rotina de exercícios físicos, de você manter uma terapia. Agora, saindo dos benefícios, você que passou por tantas cidades brasileiras, você vê problemas nesse universo, por exemplo, na formação profissional, de educação física, desse mundo fitness? Vamos até sair um pouco da grande São Paulo, vamos pro Brasilzão mesmo. Tem muito problema? Eu acho que tem muito profissional, tem muito conteúdo hoje, né? Quando a gente olha as redes sociais, tem a parte desafiadora, mas tem muito conteúdo sendo compartilhado. Obviamente que também tem muitos profissionais que não necessariamente são bons. Exato. Eu acho que, obviamente, a gente tem um trabalho forte de encontrar parceiros bons em todas essas cidades. Os parceiros são seguros, né? Tem o CNPJ, tem toda a parte de qualificação que a gente faz desses parceiros, os usuários que vão avaliam esses parceiros. Então, os nossos 40 mil parceiros no Brasil, eles são avaliados. Aí você gera nisso um retorno do usuário, então tem muito espaço. Na parte de terapia tem muito terapeuta, eu acho que a gente formou muito terapia. No nosso caso, a gente é bem seletivo com quem entra na nossa plataforma que chama Wells. A gente tem uma metodologia, então a gente treina, a gente desenvolve. E tem uma coisa, Bruno, que está ajudando muito a multiplicação, são os aplicativos. Quando você desenvolve um aplicativo de mindfulness, que lá dentro tem meditação, que lá dentro tem autoconhecimento, eles seguem já roteiros muitas vezes estruturados por cientistas, por técnicos, por estudiosos e jornadas que funcionam de verdade, né? Nosso aplicativo, por exemplo, de terapia, ele faz isso, ele identifica através de pesquisas como você está, ele tem jornadas de texto, jornadas via chat, jornadas para cada pessoa. Então, eu acho que os aplicativos, eles permitem em qualquer lugar do mundo resolver hoje uma grande maioria dos problemas. O problema não é acesso a esse aplicativo. Eu volto de novo, é no hábito. É você começar, é você manter. Por isso que a empresa que tem o El-Hub, ela consegue desenvolver essa cultura, porque o acesso aos nossos 70 aplicativos estão lá para todos. O desafio é ele pegar e fazer. Você é um bom vendedor, viu? Você aprendeu isso ao longo da sua carreira, na faculdade, ou você já veio assim? Talvez é porque eu amo isso, né? Você adiantou que você faz academia, né? Você hoje, por exemplo, antes da gravação, você logo pela manhã fez 2 horas de academia. Como é que é o seu treino? Treino do CEO da plataforma. Eu venho aprendendo bastante a equilibrar tudo, mas sem dúvida musculação é fundamental. Como eu falei, para longevidade você precisa de músculos. Então eu tenho pelo menos, no mínimo, 2 sessões de treino de musculação focado, inferiores e superiores por semana. Por semana, tá? Nesse dia eu faço um pouco de cardio em zona 2. Zona 2 é aquela zona que você consegue fazer exercício e ainda conversar, justamente para não desgastar o sistema. Aí eu jogo tênis também, eu adoro tênis. O tênis é um dia que ele tem um estresse maior, então eu normalmente jogo 1 hora de tênis por dia. Eu gosto de correr, eu gosto de fazer aula de bike indoor também, as aulas de spinning, como todo mundo conhece. Assim, eu me sinto privilegiado porque eu amo exercício, eu amo atividade física, mas eu aprendi a equilibrar. Já fiz durante muito tempo muita intensidade de uma coisa e o desempenho ao longo do tempo ele é pior. E Bruno, o que eu mais tenho feito nos últimos meses, eu tenho aprendido a dormir melhor, a não jantar. Você não janta? Quando eu janto de vez em quando, mas quando eu não janto, meu sono é melhor, minha recuperação é maior. Eu tenho reduzido bastante o consumo de bebidas alcoólicas, porque ele tem um impacto grande no sono, no metabolismo e na recuperação.
Então ainda quando tem um almoço, família, agora no final do ano, um almoço, enfim. Mas eu tenho olhado muito a nutrição também, reduzido o que a gente chama de picos glicêmicos para preservar o meu metabolismo com bastante proteína e bastante comida rica em nutrientes e densidade. Porque você está falando tudo isso porque eu estava vendo a plataforma de vocês, ela evoluiu tanto nesses últimos tempos, em mais de uma década, que ela deixou de ser focada em academia. Ela tem serviço aqui, tem meditação, tem terapia, tem nutrição, tem até sono, né? Sim. Como dormir melhor. Pergunta clássica aqui no Show Business, Ricardo: quem são as suas referências, tanto na vida quanto no mundo dos negócios? Bom, talvez começar pelo óbvio. Meu pai é empreendedor, fundou a Rede Girafas, então fecha aí um pouco. Ele sem dúvida foi uma grande referência de negócio. Ele é fundador, né? Sim, fundador. Minha mãe, referência de valores, pessoas, então acho que essas duas eu tive muita sorte. Meus irmãos são muito próximos, minha esposa é um pilar central de valores e tudo que eu acredito. E tem, obviamente, alguns empreendedores. Eu diria que hoje um dos grandes empreendedores do Brasil, que é uma das maiores inspirações que eu tenho, é o Eduardo Lira, do Gerando Falcões. Eu acho que poucas pessoas no mundo estão empreendendo num processo de transformação tão difícil e tão relevante quanto ele. Tirar 1 milhão de pessoas da pobreza aqui no Brasil é extremamente necessário. Obviamente, toda a história da tecnologia, das ferramentas, eu diria que o Bill Gates, sem dúvida, sempre foi uma inspiração não só de empreendimento, mas de conhecimento, de entender bastante sobre algo e só falar quando você entende, que muita gente hoje em dia fala sem entender. Eu gosto muito dessa veia e, obviamente, toda a parte social que ele faz, quanto ele devolve com a fundação dele, é bem relevante. Quando eu penso em cuidado das pessoas e foco nas pessoas, eu acho que o Brasil tem uma das grandes empreendedoras do Brasil, que é a da Magalu, a Luísa Trajano. Acho que ela é uma grande empreendedora, uma grande pessoa, ela é um exemplo e, inclusive, eles são clientes e têm uma taxa de engajamento altíssima, fazem um belo trabalho. Mas eu tenho bastante pessoas de vários tipos de setores que me encantam. Mas em geral... Você já citou bastante. Tá bom? Não, tá ótimo, tá ótimo. A gente não recebe assim tantas referências e, pelo visto, você tem realmente grandes referências na vida e no mundo dos negócios. Ricardo, eu quero te agradecer a sua presença aqui no Show Business, a primeira entrevista inédita do programa, você já trazendo números superlativos de engajamento mesmo, é uma palavra que você gosta de usar, até porque você trabalhou à frente dessa área recentemente na companhia, e eu só tenho a agradecer aí a sua presença aqui no nosso estúdio. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Um 2026 com muito bem-estar para vocês. Muito bem, esse é Ricardo Guerra, CEO da plataforma WellHub. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.